Você já orou com toda a sinceridade da alma e teve a impressão de que Deus simplesmente ignorou? Que quanto mais você clamava, menos acontecia? Se já passou por isso, você vai se identificar profundamente com a história de Abacuque, um profeta que ousou fazer uma pergunta que muitos têm medo de fazer. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? A narrativa desse homem não é sobre milagres instantâneos, mas sobre um processo doloroso, real e transformador de fé em meio ao silêncio. Este vídeo vai te levar a uma jornada pouco explorada da Bíblia, onde o protagonista não recebe a resposta que esperava, mas descobre uma verdade que poucos entendem. Deus está agindo mesmo quando tudo parece parado. Se você sente que está lutando com dúvidas, cansaço espiritual ou orações sem retorno, prepare-se para mergulhar numa história bíblica que vai confrontar, ensinar e renovar sua fé. E já aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo com quem você ama, porque o que você vai aprender aqui pode mudar não só seu momento, mas toda a sua caminhada com Deus. Abacuque não viveu tempos tranquilos. Ele profetizou num período sombrio da história bíblica. Judá estava mergulhado em corrupção, injustiça e idolatria. A nação parecia ter se esquecido completamente de Deus. O povo que carregava o nome do Senhor vivia como se ele não existisse. Abacuque via tudo isso e se perguntava: como Deus pode permitir isso? A Bíblia revela que ele não silenciou sua angústia, ele gritou. Essa atitude revela algo poderoso. Fé não é fingir que não tem dúvida, é ter coragem de expor a dúvida a Deus. Enquanto muitos personagens bíblicos esperavam respostas com reverência silenciosa, Abacuque foi direto. Senhor, por que o mal prospera? Por que não respondes? E veja, Deus não o censura por isso. Pelo contrário, ele acolhe quem o busca com sinceridade, mesmo em meio à confusão. A oração de Abacuque é crua, sem maquiagem espiritual. Ele expõe a ferida e clama por justiça. Isso nos ensina que Deus não está procurando discursos perfeitos, está procurando corações autênticos. Quando a alma está cansada, a fé se fortalece não em silêncio, mas na conversa honesta. Na história bíblica, vemos que os momentos de maior revelação vieram depois de perguntas difíceis. Quantas vezes você já teve a impressão de que Deus está demorando demais, que sua oração não passa do teto? Esse sentimento não é sinal de falta de fé, mas de fé em atrito com a realidade. E o primeiro passo para transformar isso é admitir: Senhor, eu não entendo. Foi o que Abacuque fez. Foi o que tantos outros personagens bíblicos fizeram, e é exatamente isso que você também pode fazer. Na época de Abacuque, os caldeus, uma nação cruel e inimiga de Judá, estavam em ascensão. A ameaça era real e a injustiça parecia vencer. Nesse cenário caótico, é até compreensível o tom de indignação do profeta. Mas o que é extraordinário é que ele não virou as costas para Deus. Ele orou. Ele gritou, ele confrontou, não com arrogância, mas com sede de justiça. Quer aplicar isso hoje? Pegue um tempo de qualidade para orar com honestidade. Sem pressa, sem filtro, sem receio. Diga o que está entalado. Use a linguagem que você usa com um amigo íntimo. A oração sincera, como a de Abacuque, é onde começa o movimento do céu na terra. Não é no discurso bonito, é na verdade do coração. Se você sente que está cansado, frustrado ou em silêncio há tempo demais, fale isso com Deus, literalmente. Use suas palavras. Fale sobre a dor que ninguém vê. Ele já sabe, mas quer ouvir de você. É assim que a fé amadurece, é assim que a história muda. Abacuque nos mostra que até o lamento pode ser um ato de fé. E talvez, só talvez, o silêncio de Deus esteja prestes a ser quebrado por uma resposta que vai além da sua lógica. Abacuque estava cercado pelo caos.
O cenário político, social e espiritual de Judá parecia completamente perdido. E é nesse ponto que Deus responde algo surpreendente. Estou fazendo algo que você não entenderia nem se eu explicasse. Parece exagero? Não é. Essa fala revela uma realidade profunda. A visão de Deus ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Ele enxerga além da curva, onde nossos olhos não alcançam. É como se estivéssemos observando um bordado pelo lado avesso, tudo confuso, sem sentido. Mas Deus vê do lado certo. E esse é o desafio da fé, confiar mesmo quando o quebra-cabeça parece todo bagunçado. Na história bíblica, muitos personagens bíblicos só entenderam o propósito de Deus depois do processo. José, por exemplo, foi traído, vendido, preso, e só lá na frente viu o plano divino se desenhar. Você já viveu momentos em que tudo parecia estar dando errado, só para descobrir depois que aquilo te livrou de algo pior? Pois é, a fé começa a amadurecer quando a gente aceita que não tem todas as peças nas mãos. A Bíblia não esconde esse padrão. Deus trabalha no invisível enquanto a gente luta no visível. E isso exige mais do que paciência, exige confiança profunda. Essa confiança não se constrói do dia para a noite. Ela nasce de experiências reais com Deus. Uma boa maneira de alimentar essa fé é se expor à história bíblica todos os dias. Ler livros como Os Profetas Menores ou um bom devocional sobre fé e oração pode abrir sua mente para enxergar o mover de Deus mesmo em tempos difíceis. Não é sobre entender tudo, é sobre aprender a ver com os olhos da fé. Deus vê o todo, o que foi, o que é e o que será. E isso inclui detalhes da sua vida que você sequer percebeu ainda. Abacuque pensava que Deus estava inerte, mas ele já estava agindo. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, achando que Deus está em silêncio, quando na verdade Ele está preparando algo tão maior que você nem saberia por onde começar a entender. Essa verdade muda a forma como oramos. Em vez de dizer, Senhor, faça isso, a oração se torna, Senhor, me ajuda a confiar no que o Senhor está fazendo, mesmo que eu não veja. Isso é fé. É o que mantém o coração firme quando tudo ao redor desmorona. E é isso que transformou Abacuque de um profeta aflito num adorador rendido no final do livro. Quer um exercício prático? Crie um mural da providência. Um quadro com lembretes de momentos em que Deus já cuidou de você no passado. Toda vez que a dúvida bater, olhe para ele. Lembre-se, a mesma mão que te sustentou antes ainda está escrevendo sua história agora. Fé não é esquecer da luta, é lembrar do autor da sua jornada. E mesmo quando essa resposta divina foge completamente das suas expectativas, ela ainda pode ser exatamente o que sua alma precisava ouvir. A primeira resposta de Deus já foi surpreendente, mas a segunda foi quase um tapa na cara. Imagine clamar por justiça e ouvir que os caldeus, um povo cruel e inimigo de Judá, seriam um instrumento divino para corrigir a nação? Como assim, Deus? Usar gente pior que a gente para nos disciplinar? É aqui que a história bíblica nos confronta com um princípio desconfortável. Deus não age como a gente espera. Às vezes, a resposta à sua oração vai parecer um retrocesso, quando na verdade é um atalho para a transformação. Abacuque ficou indignado, e com razão. Os caldeus eram temidos por sua brutalidade, violência e arrogância. Usar eles como ferramenta de juízo parecia absurdo. Mas Deus estava mostrando algo maior. Ele é soberano até sobre aqueles que não o reconhecem. Isso nos lembra que a fé não pode depender da lógica humana. Às vezes, a resposta à sua oração vai parecer um retrocesso, quando na verdade é um atalho para a transformação. Sabe aquela situação que você achou que era castigo, mas depois percebeu que foi livramento? Pois é, Deus não tem compromisso com o nosso conforto, mas com o nosso crescimento. E isso se repete em toda a história bíblica. Jonas foi engolido por um peixe. Paulo foi preso. José foi traído.
tudo parte de um plano maior. Quando oramos pedindo mudança, precisamos estar preparados para sermos moldados no processo. A pergunta não é se Deus vai responder, é se você está disposto a aceitar a resposta que não queria. Muitas vezes, Ele envia exatamente aquilo que vai nos confrontar, nos quebrar, nos refinar. E isso dói. Mas é ali, no meio do incômodo, que nascem as maiores lições espirituais. A fé não cresce em zonas de conforto, cresce no atrito com o inesperado. Se você está passando por um momento difícil após orar por mudança, talvez Deus já tenha respondido, e a resposta tenha vindo disfarçada de desafio. Nesses casos, a melhor oração não é "Deus, tira isso de mim", mas "Deus, o que quer me ensinar com isso?". É nesse ponto que oração vira maturidade espiritual. A Bíblia nos ensina que grandes respostas nem sempre vêm em embalagens bonitas. Quer um exemplo prático? Às vezes, uma demissão, um término de relacionamento ou uma porta fechada pode ser exatamente o que Deus usou para reposicionar você. Olhe para a situação com olhos de fé e pergunte: será que isso é resposta e eu não percebi? Oração e observação andam juntas. O que parece caos pode estar começando uma nova direção. Abacuque viu a resposta de Deus e ficou balançado. O plano divino não fazia sentido, mas era real. E ao longo do tempo, ele percebeu que a fidelidade de Deus não depende do nosso entendimento. Fé é confiar mesmo quando a resposta vem do lado errado, como foi com os caldeus. Deus pode usar o improvável para gerar transformação. E por mais difícil que seja aceitar certas respostas, a postura certa é continuar vigiando e esperando, porque a história ainda não terminou. Abacuque tinha tudo para desistir. Depois de ouvir que os caldeus seriam usados como resposta divina, ele poderia ter largado tudo, mas não. Ele escolhe subir na torre de vigia e esperar. Isso é mais do que paciência, é vigilância espiritual. Ele estava dizendo com essa atitude: não entendi, mas continuo atento. E é aí que a história bíblica nos dá uma chave poderosa. A fé verdadeira observa mesmo no silêncio. Vigiar é se manter em posição, mesmo quando nada acontece. É como um vigia noturno que fica olhando para o horizonte escuro, esperando que algo aconteça. No contexto espiritual, isso significa continuar orando, lendo a Bíblia, mantendo o coração sensível, mesmo sem novidades. Abacuque não se afastou, ele se posicionou. E é essa postura que nos ensina a permanecer quando o céu parece fechado. Esperar com fé não é cruzar os braços, é estar ativo espiritualmente. Quer um exemplo prático? Cria uma rotina devocional leve, mas consistente. 30 minutos por dia podem mudar seu ambiente interno. Leia salmos, provérbios, os evangelhos, orando como quem conversa com um amigo. Vigiar é se preparar para reconhecer a resposta quando ela chegar, mesmo que venha de um jeito inesperado. A torre de vigia de Abacuque era mais que um lugar físico, era uma postura interna. Era dizer: estou atento à voz de Deus, mesmo que demore. E isso serve para mim, para você, para qualquer um que já se sentiu sem direção. Muitos personagens bíblicos passaram por esse tempo de silêncio, mas foram encontrados fiéis quando a resposta chegou, porque não se afastaram da presença, se mantiveram disponíveis. Há um detalhe importante: quem vigia também evita distrações. Hoje em dia temos 1000 motivos para perder o foco. Redes sociais, preocupações, excesso de conteúdo raso, mas vigiar é filtrar o que entra na mente. É escolher o que vai alimentar a sua fé, não o que vai enfraquecê-la. Ler a Bíblia com atenção, ouvir louvores, refletir sobre histórias bíblicas, tudo isso te coloca na posição certa. E por falar em posição, às vezes o que atrasa a resposta é que a gente saiu do lugar. Deus fala, mas a gente não está mais ouvindo. Se Abacuque tivesse abandonado a torre de vigia, talvez nunca tivesse ouvido o que Deus diria depois. Permanecer é o segredo. Não porque tudo vai se resolver rápido, mas porque Deus honra quem se mantém. Oração, fé, vigilância. 3 pilares que andam juntos. Abacuque não ficou reclamando, ele ficou vigiando. E isso mudou tudo. É essa diferença que separa os que só questionam dos que recebem revelação. Quem espera no Senhor não perde tempo, ganha perspectiva. E é justamente nessa espera
que uma das declarações mais poderosas da fé é revelada. Essa frase é pequena, mas carrega um peso eterno. O justo viverá pela fé. Abacuque ouviu isso no momento em que tudo gritava o contrário. Nada fazia sentido, nada parecia justo. E ainda assim, Deus deixa claro: viver pela fé é confiar mesmo quando a realidade é contrária. Não é sobre ver para crer, é sobre crer para continuar. Isso muda totalmente a perspectiva. Na história bíblica, essa verdade ecoa em toda parte. Abraão creu mesmo sem ter um filho. Moisés seguiu mesmo sem saber como atravessaria o mar. Maria disse sim, sem entender todos os detalhes. Os personagens bíblicos não viviam pela vista, viviam pela fé. E não era uma fé mágica ou cega. Era uma fé construída na confiança do caráter de Deus, não nas circunstâncias ao redor. E vamos ser sinceros, viver pela fé dói. É dizer amém quando o diagnóstico não muda. É continuar orando quando tudo está parado. É semear esperança quando só há deserto. Mas é nesse tipo de atitude que Deus se move. Ele não prometeu que seria fácil, prometeu que estaria conosco. A Bíblia nunca vendeu uma vida perfeita, mas sempre mostrou um Deus fiel. Viver pela fé é um estilo de vida, não é um evento isolado. É manter a alma ancorada, mesmo em mar agitado. Quer um exercício prático? Escreva hoje uma lista das áreas em que você precisa viver mais pela fé e menos pelo controle. Ore sobre cada uma delas todos os dias por uma semana. Isso vai treinar seu coração a entregar o que você normalmente tenta segurar com força. Essa fé não é passiva, ela é ativa. Ela ora, age, espera e persiste. Ela confia no invisível como se já fosse visível. Como diz Hebreus 1:1, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Viver pela fé é viver com essa certeza mesmo sem sinais imediatos. E isso exige um tipo de força que só vem da comunhão com Deus. Abacuque entendeu que não precisava de todas as respostas, precisava de uma direção. E essa direção era: continue crendo, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. Essa é a base de uma espiritualidade robusta. Fé que não depende de aplausos, sinais ou facilidades. Fé que resiste. Fé que permanece. Se você esperar ter tudo resolvido para crer, nunca vai viver pela fé de verdade. O mundo quer provas. A fé responde com confiança. A oração é o canal onde essa confiança se fortalece. Quanto mais você ora, mais a fé cresce. E quanto mais a fé cresce, menos o medo grita. Viver pela fé é calar a ansiedade com a convicção de que Deus está agindo, mesmo no silêncio. E antes mesmo de qualquer mudança visível acontecer, existe um segredo poderoso que poucos entendem. É possível louvar antes da resposta. Abacuque começa o livro em crise e termina adorando. Nada ao redor havia mudado, os problemas continuavam, a ameaça caldeia havia existido. Mas algo dentro dele mudou. Ele entendeu que a adoração não depende das circunstâncias, mas da confiança em quem Deus é. Ainda que, essa é uma das declarações mais fortes de fé em toda a história bíblica. Louvar antes da resposta é uma escolha que transforma a alma. O texto não fala de uma alegria fingida, mas de uma decisão corajosa. Ainda que a figueira não floresça, ou seja, mesmo que tudo dê errado, mesmo sem sinais, sem colheita, sem provisão visível, Abacuque resolve se alegrar não nas bênçãos, mas no Senhor. É aqui que ele nos ensina a fé que resiste, a fé que adora mesmo em meio ao deserto. E essa fé, quando é real, muda o ambiente interior. Isso não é teórico, é um estilo de vida. Quantas vezes esperamos que tudo melhore para então agradecer? Mas na Bíblia, os personagens bíblicos que mais cresceram foram aqueles que louvaram no ainda que. Paulo e Silas cantaram presos. Ana adorou antes de ter seu filho. Jó declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor.
A oração que adora antes do milagre prepara o coração para o que vem depois. Quer uma aplicação prática? Faça uma playlist com músicas que elevem sua fé e comece o dia ouvindo, mesmo que esteja emocionalmente esgotado. Louvor é um ato de guerra espiritual. E mais, escreva suas próprias declarações de ainda que, num caderno. Exemplo: ainda que o diagnóstico não mude, eu confiarei. Ainda que a porta esteja fechada, eu adorarei. Isso fortalece sua fé com base na verdade. E se até agora você está acompanhando tudo isso, mas nunca deu o passo mais importante da fé, então o momento é agora. Não existe fé verdadeira sem entrega total. Louvar antes da resposta só é possível para quem já conhece de verdade o Deus a quem está louvando. E talvez hoje seja o dia em que você não apenas entenda sobre fé, mas experimente o autor dela, Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, esse é o momento mais importante da sua vida. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. Você pode dizer agora mesmo: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, entra na minha vida e me transforma. Eu entrego meu coração a Ti. Uma simples oração pode mudar uma eternidade inteira. Aceitar Jesus é o primeiro passo para viver tudo isso que você aprendeu até aqui. É Ele quem fortalece, quem sustenta, quem responde, quem transforma. Quando Jesus entra, a história muda, a fé se torna viva, a oração ganha propósito e o louvor vira arma. Não espere mais, o amanhã não é garantido, mas a graça está disponível hoje. Basta dizer sim. E a partir daqui, tudo começa a fazer sentido. Porque mesmo que a figueira não floresça, o coração já encontrou em quem se alegrar. Agora que você percorreu essa jornada com Abacuque, me diz, o que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar tentando entender tudo com sua lógica? Ou vai dar o passo corajoso de viver pela fé mesmo sem ver? Deus não te trouxe até aqui por acaso. Se Ele está falando com você, não ignore. Talvez esse seja o seu até quando, mas também pode ser o início de um a partir de agora. E se você ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, não adie mais. Nada muda de verdade por fora se não houver uma entrega por dentro. Diga hoje: Jesus, eu te recebo. Eu reconheço que preciso de Ti. Ele não está esperando perfeição, está esperando rendição. E se você quer continuar crescendo na fé, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e acompanhe os próximos conteúdos. Aqui você vai aprender a viver com propósito, profundidade e direção, porque sua nova história já começou.